Olá, me chamo Rafael Freitas. E eu, Beatriz Amorim. E este é o 8º episódio do Runs Talks, o podcast oficial da Runs. E pessoal, hoje estamos com uma convidada muito especial. Está à minha frente. Ela que é nutricionista, empreendedora nata, mentora de nutricionistas, criou o método Desinflamar, que a gente vai também trazer e falar sobre isso. Estamos com ela, a nutricionista Jailma Ferreira. Jailma, muito obrigado pela tua presença. É um prazer, uma honra tê-la aqui. A gente que já conseguiu estreitar relacionamento aí através de parcerias e com certeza ter você aqui no 8º episódio participando conosco do Runs Talks para trazer o empreendedorismo, trazer a tua visão, a tua mentalidade, né, para a audiência. Eu fico muito feliz e quero te agradecer imensamente. Imagina, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Vamos contribuir um pouquinho, o máximo que eu conseguir para vocês. Maravilha. Então, pessoal, este é o 8º episódio do Runs Talks. Lembrando que é o podcast oficial da Runs. Então, compartilha com teus amigos, profissionais de saúde e empreendedores. Aqui, eu tenho certeza que hoje a gente vai ouvir mais uma vez uma história de superação, uma história impactante. Então, já manda para todo mundo, ative o sino das notificações. Se você gostou, você clica no gostou. Se não gostei, clica também no não gostei. É muito importante nesse momento, né, que você quer se desenvolver, você tomar alguma decisão. Então, nos ajude aí compartilhando, lembrando que é de graça, não paga nada. E vamos começar o 8º episódio do Runs Talks, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, se apresente aí pro pessoal, fala um pouco quem é a Jailma Ferreira, até para quem não te conhece, te conhecer um pouco mais também. Chamo Jailma Ferreira, sou nutricionista, sou especialista em nutrição eficiente. Estou aí no mundo do empreendedorismo, né, levando um pouquinho sobre o poder da nutrição eficiente na transformação de vidas. Sou criadora do método Rotina Estratégica, onde a gente tem o foco de desinflamar o metabolismo. Uma frase que eu gosto muito de falar é: desinflama que resolve. E o mundo está doente, né? O mundo está cada vez mais doente, as pessoas estão sem energia, sem disposição. E isso tudo vem a partir de uma inflamação que acontece no nosso metabolismo. Então, criei um método baseado no biotipo da pessoa, no ciclo circadiano, para a gente estar devolvendo saúde, autoestima, energia e conquistar aí todos os nossos sonhos. Que legal, muito importante. E assim, Jailma, vamos começar do início. Por que nutrição? Por que tu escolheu a nutrição? A nutrição chegou para mim através de uma perda na minha família, né? Estava na área da saúde, estava fazendo uma enfermagem, e aí eu tive, na faculdade de enfermagem trabalhando, eu falei, não é isso que eu quero ainda. Queria medicina, né? É o sonho de todo, acho que da maior parte das pessoas. E aí fui prestar vestibular, passei com 90% de desconto para a nutrição. Entrei na nutrição e falei, vou me formar como nutricionista, depois vou fazer medicina. Só que quando eu estava indo do 4º para o 5º período, eu tive a perda do meu pai. Foi através de um infarto fulminante. E meu pai não tinha diagnóstico de doença. E eu não entendi aquilo, não me conformei, enfim. Estava no período de começar a TCC, defender minha tese. E aí o meu orientador me falou, por que não fazer a interface da diabetes mellitus na doença cardiovascular? Nesse momento, foi quando a nutrição realmente entrou na minha vida. Porque eu decidi que eu ia estudar, que eu ia me transformar numa profissional reconhecida e que eu ia mudar a vida das pessoas através da minha profissão. Aí estudei e encontrei a nutrição eficiente, que é com foco na doença autoimune, né? Que é tudo aquilo que o nosso próprio corpo produz. E a diabetes, hipertensão, colesterol, triglicerídeo, doença cardiovascular, enfim, tudo é autoimune. Me envolvi nesse assunto, me formei e ali eu falei, é isso que eu quero. E a partir daquele dia, eu decidi que eu seria uma profissional que eu ia entrar na vida das pessoas e não ia ser uma nutricionista para falar o que a pessoa pode ou não comer. Eu ia realmente entregar saúde. E aí, a partir desse momento, veio o método Desinflamando com a Nutri. Uhum. E desde o início, ali, como é que foi para você se introduzir na tua carreira como nutricionista? Porque assim, a gente fala muito com os profissionais que também estão começando, ou até mesmo profissionais que já estão há bastante tempo envolvido na área, não na nutrição especificamente, mas na área da saúde como um todo. E como é que foi para você nesse início, a tua percepção de que você estava começando uma nova profissão, né, que você precisava ali ter resultado? Como que foi esse início para você? O início foi tipo de não me conformar com o que eu estava vendo, né? Porque a gente sabe que a alimentação é tudo. A gente
A pessoa pode tomar qualquer medicação, se ela não tiver uma alimentação saudável, equilibrada, ela não vai ter o seu resultado. O médico passa lá a medicação, mas ele fala, tira isso, tira aquilo, né? E eu vi que as pessoas ficavam muito perdidas. Então, eu trouxe uma nutrição de uma forma que eu conseguisse colocar aquela alimentação na rotina da pessoa. E não ser aquele papel onde a pessoa começa uma dieta, começa, para. E desenvolver o estilo de vida, né? Que é você ter como prioridade a tua saúde. Então, colocar o meu estilo, né? Trazer, levantar a minha camisa, mostrar o que é a nutrição eficiente, o que ela vai fazer no teu dia a dia. E te livrar do tipo, posso comer isso, não posso comer isso vai engordar, isso vai emagrecer, isso faz mal, isso não faz mal. Tá, o que realmente é eficiente para você? Qual é o seu metabolismo? O que você precisa? Então, assim eu fui levando a minha bandeira da nutrição como estilo de vida para qualquer pessoa, independente do emagrecimento, da hipertrofia ou de quero ter uma vida saudável. E você se formou em que ano? Em 2013. 2013. Nessa época, a gente não tinha ainda esse boom das redes sociais, né? Como é que foi esse processo de crescimento? Como é que você se divulgava? Foi desafiador. Na verdade, foi muito... Quando eu me formei, eu fui para a parte clínica, né? Trabalhei no hospital. Trabalhei 7 anos em hospital. No meu segundo ano em hospital, eu já comecei a atender, que foi um grande desafio, porque fazer a faculdade para mim foi muito difícil a nível financeiro, porque não tinha recursos, não tinha quem me ajudasse. Então, eu lembro que o dinheiro da minha passagem, o dinheiro do meu lanche, né, que era o dia inteiro lá estudando, não tinha livros em casa, nada, não tinha computador ainda, não tinha essas coisas. Então, eu passava o dia inteiro na faculdade, que era para poder estudar na biblioteca. E o dinheiro do meu lanche, o dinheiro da minha passagem, eu ia a pé para a faculdade para conseguir lanchar lá, entendeu? Senão era o dia inteiro sem comer. Então, não tinha essa questão da rede social, era muito boca a boca, né? Sim. Então, eu fui crescendo. Na verdade, o consultório chegou para mim, eu vejo muito como uma missão de Deus, porque, assim, meu sonho era hospital. Queria fazer minha carreira no hospital, crescer em hospital, e era aquilo. E eu consegui. Entrei no hospital como júnior, fui para pleno, depois cheguei a sênior, conquistei um espaço muito bom. E um belo dia eu fiz uma dieta para uma amiga, porque, assim, estava com a autoestima muito lá embaixo, acima do peso. Me pedi uma dieta, só que desde que eu me formei, eu entrei já no mundo da nutrição eficiente, né? Eu comecei a estudar sobre autoimune. Eu sempre trabalhei com a questão das estratégias. Então, eu dei um protocolo alimentar para ela anti-inflamatório. E ela emagreceu 20 quilos em menos de 2 meses. Ela é muito conhecida, então o fato dela ter esse resultado começou muitas pessoas me procurarem. E eu comecei assim, pô, isso é legal, pô, as pessoas estão felizes. E entrou como um hobby, entendeu? Só que assim, eu fui crescendo. Comecei muito a trabalhar com grupos, porque eu sempre gostei do movimento. Eu sempre pensei o seguinte, eu não quero uma consulta onde eu sento, a pessoa senta do meu lado e meço, dou lá a dieta, ela vai embora. Eu queria que a pessoa se envolvesse, gostasse, curtisse. E eu gosto do movimento. Aí comecei com os grupos de emagrecimento, não tinha consultório nessa época, eu atendia em academia, clínica de estética. Meu primeiro consultório foi dentro de uma clínica de uma cardiologista que, assim, me apoiou demais. Ela me deu um ano, ela falou assim, vem para cá. Ela me pediu para contar como é que funcionava o meu método, eu contei. Você vai atender aqui durante 1 ano, não vou te cobrar nada. Se você gostar, no final de 1 ano, aí a gente conversa sobre você ter um consultório seu. E nesse ano, da onde eu morava para o consultório, era de carro uns 45, de ônibus, né? Uns 45 minutos. A pé era mais de 2 horas. Nessa época, eu ia a pé para esse consultório. E, às vezes, chegava lá e o paciente não ia. Aquela dificuldade de nutricionista, né? Porque, hoje em dia, graças a Deus, as pessoas já valorizam mais a nutrição. E passou a entrar no estilo de vida das pessoas. Mas, antigamente, não. E nutricionista, principalmente nutricionista empreendedor, sofre muito com aquilo. A pessoa marca a consulta, não vai na consulta. E você está lá esperando, né? Então, eu lembro que eu ia a pé, mais de 2 horas andando, carregando tudo. Minha balança antiga, não era nem essa agora, enfim. E chegava lá, o paciente não ia, tinha que voltar a pé de novo, porque eu não conseguia ter o dinheiro para voltar de ônibus, né? Então, o meu crescimento no início foi muito boca a boca. Atendia nesses lugares assim. Quando eu fiz meu primeiro grupo de emagrecimento, eu fazia na praça da minha cidade, porque não tinha local. Então, eu reunia as meninas, a gente sentava ali na praça, fazia piquenique, fazia os movimentos. E assim foi crescendo. Até que veio depois a internet, né? E veio o Instagram, enfim. Até eu conseguir entrar no Instagram, eu acho que eu matei todo mundo que eu podia matar. Porque eu desmarcava todas as vezes que tinha que fazer foto, vídeo. Mas depois eu entendi que o profissional que não está no digital, ele não vai crescer.
Então, tem uns 7 anos que eu estou constante na rede social, que eu entendo que o empreendedorismo é esse desafio, é você estar todos os dias mostrando como é que funcionam os teus bastidores, como é que o teu trabalho vai impactar e transformar a vida das pessoas e criar o seu movimento. E assim foi crescendo. Eu quero voltar um pouco, por quê? Por que é importante a gente voltar? Porque a gente já entendeu os desafios que você passou ali depois de formada, o que você fazia de diferente para você conseguir conquistar e avançar dentro da tua carreira. Só que esse padrão de comportamento, ele se dá muito pelas dificuldades que você vem passando anteriormente, desde quando você está na faculdade, você falou que tinha problema financeiro, né? Como foi esse período para você? Você na faculdade, você se via com dificuldade, e qual era a tua mentalidade naquele momento? E de onde vinha essa mentalidade? Naquele momento, minha mentalidade era: eu não posso dar errado, eu tenho que dar certo. E só quem pode fazer dar certo sou eu. Então, eu concentrava nisso. E eu sempre tive muito claro aonde eu queria chegar. Então, eu sempre visualizei. Sempre fiz o meu muralzinho dos sonhos. Então, aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer. E era assim que eu vivia todos os dias. É esse desafio que eu tenho que ter, é isso que eu vou fazer. E quando eu bati o desânimo, não, vamos lá que eu sei aonde eu quero chegar. E isso me fazia não desistir. Até eu ter a questão do meu pai, era muito a questão financeira. Eu quero dar certo, eu quero ter minha profissão, eu quero conquistar meu espaço. Depois que teve a questão do meu pai, aí acho que eu ganhei mais força. Porque eu tinha a questão financeira, sim, a gente sabe que a gente tem, mas eu tinha um porquê, sabe? Eu tinha um porquê eu queria ser uma nutricionista diferente. Não queria ser a nutricionista sentadinha lá, que a gente fica no consultório. Quero, né, impactar a vida das pessoas. Isso acho que foi meu combustível até hoje. Eu acho que um ponto importante também a se falar é que você veio de Belford Roxo, né, a Baixada. Eu sou de Vilar dos Teles, né, São João de Meriti, então são bem próximos. E na Baixada, querendo ou não, a gente tem ali uma limitação um pouco a mais, porque as melhores oportunidades, vamos dizer assim, estão aqui para baixo. Então, às vezes, a gente tem que se deslocar, né? Igual você falou, às vezes você ia andando para chegar nos lugares porque não tinha dinheiro. Mas, assim, às vezes a distância é tão grande, você tem que deslocar, às vezes, por 1h30, 2 horas para chegar e depois 1h30, 2 horas para voltar para casa. E a gente, querendo ou não, sempre tinha, né, essa dificuldade, esse empecilho a mais de ser residente de uma região que, primeiro, as pessoas não têm tanta condição, né, de investir em valores, vamos dizer assim, muito alto. Muitas vezes não tem também essa mentalidade da necessidade daquilo ali, né? Tem pessoas lá na nossa região que não tem muito essa mentalidade de que eu preciso de um nutricionista. Às vezes encaram isso como um luxo e não como uma necessidade. Então, a gente tem esse agravante aí, essa dificuldade um pouquinho a mais do que uma galera que, de repente, já mora pro lado daqui, né? Eu lembro quando eu me formei, que eu fui abrir meu consultório, né? Eu escutei muito disso, abrir consultório em Belford Roxo as pessoas não valorizam. E eu falo que foi em Belford Roxo que eu fiz o meu nome, tem uma comunidade muito forte lá, eu chamo de Nutrinhas, né? Nutrinhas. Então, sou muito conhecida lá na minha região, não penso em fechar meu consultório lá. Hoje atendo aqui na Barra, atendo em Botafogo, enfim. Tenho pacientes que eu atendo em São Paulo presencial, vou lá de 2 em 2 meses, faço os atendimentos, mas Belford Roxo eu não fecho. E eu sempre falei, hoje eu sou mentora também de nutricionistas, né, e eu falo muito para as minhas alunas, você tem que acreditar no seu método, basta a gente acreditar. Porque quando a gente acredita, a gente sabe a força que a gente tem. É todo mundo que vai valorizar? Não. Mas a partir do momento que você plantou a sementinha, você vai se destacando por ser diferente. Então, lá em Belford Roxo eu cresci, a minha primeira unidade do consultório foi lá. Lá eu montei a minha primeira clínica, né, que é a Clínica de Nutrição Funcional. Lá, nossa, a gente construiu eu digo que construiu um império lá. E hoje a Nutrição Eficiente está lá. Hoje eu tenho nutricionistas de lá que fazem a minha mentoria, o meu curso, que aprendem sobre as estratégias. Consegui fazer grandes parcerias lá, que tem os superalimentos, que a gente sabe que é muito difícil, porque às vezes que a gente consegue na Zona Sul, na Zona Oeste, a gente não consegue na Baixada. Mas aí fiz a parceria, expliquei o método, falei da importância. Hoje a gente tem um de melhores produtos lá, as pessoas passaram a valorizar e é um desafio. Sim. Mas é aquilo, é de não
da gente acreditar no nosso método e do poder que é o nutricionista. A gente também tem a possibilidade de levar para essa galera algo Isso. diferenciado. Eu também tenho o meu consultório no Vilar, que eu também falo, gente, isso aqui eu também não quero fechar em nenhum momento. Foi onde eu comecei, né? Foi onde eu abri o meu primeiro consultório, lá em Vilar dos Teles. E eu também tenho um apego emocional e eu acho importante também poder levar para essa galera esse olhar diferenciado. Mas tem realmente essa dificuldade, igual você falou. Às vezes tem algum produto, alguma coisa que você quer indicar, ou eles veem, né, e tem interesse. E não tem ali e lá acessível. não tem acessível, então só encontra às vezes aqui para baixo. O que eu vejo como um grande aliado pra gente é as parcerias. Sim. Né? Porque quando você acha o parceiro certo e ele acredita no teu método, ele compra a tua ideia, pronto. Hoje a gente tem lá a Nutritiva, né? E a Nutritiva abraçou muito a causa. E a dona da Nutritiva, ela é minha paciente. Aí quando ela vê uma novidade, ela já coloca lá e ela, vamos dar um jeito. Tô nos congressos da vida, já mando para ela, olha, vai chegar isso aqui. E conhecimento é poder, né? Então, Exato. Uma coisa que eu falo muito é explicar para o paciente por que daquilo. Então, olha, você tem esse suplemento aqui, você tem esse. Esse aqui, o valor é X. Esse é 3 vezes mais caro. Mas esse vai... Isso. E quando a pessoa entende a importância daquilo, ela vai investir. Às vezes falta o conhecimento, né? E muitas pessoas querem ir pelo mais barato, mas... Aquela frase, né? O barato sai caro. Exatamente. Então, realmente é o que o teu corpo precisa? Esse suplemento realmente vai te dar a proposta que é para ser? Então, dentro do meu método, o que eu faço? Eu ensino. Então, cada consulta comigo é uma aula que eu vou dar literalmente. E eu vou explicar o passo a passo, para que daquilo, quando que você vai usar, por que tem que ser X e não tal. E assim, a gente vai levando a nutrição de verdade, né? Uhum. Exato. É muito interessante, porque a cada entrevista vai ficando mais claro para mim. Claro, vocês estão falando da estratégia. A estratégia, ela é fundamental. Só que tem um passo antes da estratégia, que é a mentalidade, e eu sempre bato nessa tecla e eu levanto essa bandeira, inclusive. Tem um escritor, e aí, Luiz, você que pediu, que no século passado, século XX, ele se dedicou a entrevistar as pessoas bem-sucedidas, né, no início do século passado. E ele entrevistou Henry Ford, ele entrevistou muita gente bem-sucedida, e ele conseguiu identificar nessas pessoas um padrão de comportamento. E é isso que eu estou falando aqui. Né? E, inclusive, esse escritor, num livro que ele escreveu em 1930, ele fala que toda situação adversa, ela carrega uma semente de um benefício igual ou até maior à situação que você está passando. Mas que essa semente, ela não vai germinar sozinha. E que é necessário você plantar e fazer o que precisa ser feito. Você colher, você cuidar, que uma hora você vai ali, de fato, ter os resultados e colher. Então, agora vocês estão falando de estratégia. Só que a minha cabeça tá assim, beleza, a estratégia, ela implica no resultado. Mas eu estou a 2 horas de atender, eu preciso andar 2 horas para chegar lá e atender, e mesmo assim não é garantia de eu atender, porque o paciente pode não ir, é o que acontecia, você chegava lá e o paciente não ia. Isso que é o fator determinante para você ter o resultado que você tem hoje. É exatamente isso. Sabe por quê? Porque nessa mesma situação, nessa mesma condição, e você nunca viveu de condição, você vivia de decisão, por isso você andava 2 horas, muitas pessoas falaram assim, eu andar 2 horas? Jamais, não vou mesmo. Então, a estratégia hoje, ela é importante? Eu sou a favor de ter estratégia, tem que ter estratégia. Só que eu sempre volto a algumas casas para falar da mentalidade, porque de fato é isso que coloca a pessoa numa posição de conseguir colocar a estratégia em prática. E é verdade. Porque a gente escuta muito sobre isso, né? Porque nem todo mundo vê os bastidores que a gente passa para a gente chegar onde a gente quer chegar. E não é fácil, porque o que vem fácil, vai fácil também. Exato. E a mentalidade é muito importante. A gente tem que cuidar muito dela, ser muito leal às nossas decisões. O que você falou, a gente viver de decisão, né? E querer aceitar, pagar o preço para você conquistar os seus objetivos, suas metas, porque se a mente não acompanhar o processo, você não vai. E valeu a pena? 2 horas de caminhada para chegar, valeu a pena. Tudo de novo. Exatamente. Então é isso, esse é o ponto. É o que você está disposto a fazer para você chegar onde você quer. Né? Ter essa mentalidade, o comportamento, é isso que vai te colocar numa posição da estratégia fazer sentido. Né? Porque a gente pode hoje pegar e entregar na mão da pessoa a melhor estratégia. A estratégia que vai fazer ela faturar 100, 150, 200 mil por mês. Mas se não existe a mentalidade apurada, se a pessoa não tem um padrão de comportamento, que aquela estratégia faça sentido, a estratégia não vai dar certo. Então a estratégia ela é importante. Total. Mas tem aí
o padrão de comportamento e mentalidade que mantém essa pessoa na constância de fazer o que tem que ser feito. Você falou que é constante na rede social. Né? Então, está fazendo sol, chuva, vento, tempestade, tá lá. Tá lá. Porque houve essa preparação, né? Eu tenho uma frase que diz que o sucesso é para os inconformados, né? E eu acredito muito nisso. Eu conheço pessoas inteligentíssimas que teriam potencial para alcançar lugares incríveis, mas que são totalmente acomodadas. E aí, se deixavam passar a vida inteira daquele jeitinho e reclamando. Insatisfeitas, queriam melhorar, queriam evoluir, não conseguem. Mas tudo parte de decisões e ações. E muitas das vezes a gente precisa dar um passinho para trás, para mais à frente a gente dar 2. Né? Então, acho que isso também é um ponto bem importante a ser levado em consideração. Eu levo muito comigo sempre uma frase: o problema é a solução. Então, se eu tenho um problema agora, o que eu posso fazer para solucionar ele? Então, eu não vou viver em função do problema, vou viver em função do que eu quero ter. E eu não sou conformada. Eu sempre vou estar inconformada, porque eu sempre vou estar querendo melhor. E eu acho que isso é sempre o nosso combustível. Então, o que a gente pode estar fazendo para a gente chegar onde a gente quer? E não viver no comodismo, né? Senão a gente se acomoda. E aí a vida estaciona. A vida literalmente estaciona e a pessoa vivendo naquele mundinho onde você pode crescer. Hoje, a rede social, a gente está aí para dominar o mundo. Mas é a mentalidade, é querer e é sempre pensar. Disso aqui, como é que eu consigo transformar? Como é que eu consigo avançar mais um pouquinho? Trabalhar com metas, né? Qual a minha meta? Aonde são os meus planos? O que eu visualizo daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos? Focar naquilo aí. Né? O inconformado não tem limite, né? O inconformado, o céu é o limite para ele. Tá sempre querendo fazer alguma coisa diferente para construir, para agregar. E o inconformado, ele entende também que não é só sobre ele. É sobre o propósito que você tem, o que você carrega. Você falou do teu porquê, né? E é, de fato, você construir algo na vida das pessoas também. E eu vejo que você tem muito essa missão contigo. Você começa como nutricionista, durante 7 anos você trabalha no hospital, né? E aí depois de 7 anos você começa o particular. E hoje você é mentora de nutricionista. Por quê? Você decidiu transbordar. Né? Você entende que não é só sobre você. Você conseguiu transformar a tua realidade, conseguiu transformar teu consultório, agora você quer transbordar para outros nutricionistas. E aí, interessante a gente falar um pouco sobre você como mentora. Qual é o momento que você fala, agora eu quero ajudar outros nutricionistas também a prosperarem, a crescerem? Quando eu comecei o método rotina estratégica, ele surgiu na pandemia, né? Porque na pandemia foi o auge, né? E todo mundo trancado dentro de casa, e o medo. E foi quando eu acredito que a nutrição ficou muito forte. Porque a gente viu como que o sistema imunológico impactava, né, na vida das pessoas. E as pessoas realmente passaram a se cuidar mais. Só que na pandemia, foi quando surgiu o meu primeiro produto digital, que é o 30 Dias com a Nutri, é um método de emagrecimento. E foi impressionante, porque assim, eu sempre tive muitos resultados no consultório, mas era aquilo, faço, paro, e eu sempre fui inconformada. E eu pensava, cara, por que a pessoa está fazendo uma dieta, está tendo uma alimentação saudável, está gostando, está curtindo e para? O que acontece? E aí eu aproveitei o período da pandemia que a gente ficou trancado dentro de casa e falei, eu vou mapear o metabolismo humano. Foi quando eu estudei detalhadamente o ciclo circadiano. Eu sou apaixonada pela saúde da mulher, né? Eu amo trabalhar com mulher porque eu amo ser mulher, eu amo o nosso movimento. Eu comecei a estudar o ciclo circadiano e todas as partes hormonais. Foi quando eu entendi a troca hormonal que vai acontecendo pelo dia. E é o que faz a mulher descompensar. Então, agora eu estou ansiosa, agora eu estou com muita vontade por doce, agora eu estou sem fome, agora eu estou assim, agora eu estou mal-humorada, agora eu estou bem-humorada, porque a gente vai mudando, né? Mulher é uma caixinha de surpresa. Comecei a estudar sobre isso. Então, dentro do 30 Dias com a Nutri, eu comecei a aplicar a rotina estratégica. E, assim, a pandemia foi o período que eu mais tive resultado no meu consultório. De paciente minha eliminar 30, 35 quilos dentro de casa. E um período onde estava todo mundo engordando, né? Muita gente se afundou em bebida e comia, até pelo medo. E foi um momento que, assim, eu mais fiquei forte. E foi quando eu fui 100% para o digital. Meu método ali estourou muito. Criei a rotina estratégica e comecei a trabalhar. Rotina estratégica por biotipo. Comecei a ter muito resultado e começou as Nutris me acompanhar.
né? Porque vai aparecendo. Muitas nutricionistas fazendo acompanhamento comigo, enfim. E nesse momento eu falei assim, olha como eu estou entregando saúde. Olha como eu realmente consegui aquilo que eu queria lá atrás, quando eu decidi ser uma nutricionista diferente. Olha tudo que está acontecendo. De eu pegar exames de sangue, a pessoa chegar para mim e está toda alterado, e com as estratégias a gente solucionar tudo em tempo recorde. É tipo 30, 60 dias e a gente resolver todos os problemas. Médico tirar medicação. A maior vitória para mim é quando o médico vai lá e tira. Remédio para diabetes, para pressão, enfim. E você vê a pessoa com saúde. Você vê a pessoa ter energia. Como é que você consegue fazer tanta coisa e não fica cansada? Porque a pessoa está desinflamada, sabe? E aí foi nesse momento, quando as nutricionistas começaram a me acompanhar, que eu falei, está na hora da gente espalhar esse método. E fui construindo. E aí foi vindo, nunca fui de, tipo assim, ficar procurando as nutris. Elas foram chegando no meu perfil, chegou uma hora que a gente teve que separar, porque já ficou uma quantidade muito grande. Aí começou a vir os convites para palestrar, enfim. E o método chegou. Aí, o meu foco, na verdade, o que me inspira é, se eu consigo impactar a vida de tanta gente, por que eu não posso compartilhar esse método e mais profissionais ser um nutricionista diferente? E sair desse mundinho de um papel, onde a pessoa pode ou não comer. Porque o que eu posso ou não comer, eu não sustento. A gente faz um período e para. E a gente sabe, como nutricionista, que cada vez que a pessoa faz uma dieta, para, volta, mais resistente o metabolismo fica. Mais ansiedade ela vai ter. Essas dietas malucas. Eu sou inconformada quando eu vejo uma pessoa fazendo essa bendita dieta da lua, do líquido, sei lá. Que eu sei que vai inflamar mais essa pessoa. Que vai gerar mais descompensação hormonal. Ela vai ficar mais ansiosa. Esse foi o momento que eu falei assim, eu quero espalhar esse método. Porque é um método que eu validei, que funciona. E que a pessoa não fica refém de uma dieta. Que eu consigo, tipo, a pessoa está comendo uma batata frita que ela quer, comendo um hambúrguer, uma pizza, que está tudo bem. Ela não vai se frustrar por isso. Que não existe lixo. Comida não é lixo. Ah, tem dia do lixo no cardápio? Não, não tem lixo. Você pode comer o teu hambúrguer, a tua pizza na segunda, na quarta, no domingo. Não é porque é final de semana que vai comer o alimento que é dito como não saudável, sabe? Então, foi nesse momento, quando eu comecei a ver o poder desse método, que realmente estava conseguindo impactar a vida das pessoas, eu falei, eu quero levar isso para outros profissionais. E conseguir fazer com que eles se apaixonem pela nutrição, para não ser mais um nutricionista frustrado, que a gente vê muito nutricionista frustrado. Por quê? Porque tem que trabalhar com o tradicional. E aí faz todo aquele esforço, o consultório vive vazio, é um sofrimento para a captação. Sempre você tem que estar agenda aberta, e tenta captar. Eu falo o seguinte, a nossa captação é a fidelização. Porque uma vez que você entrega resultado, o teu paciente vai te divulgar. O meu consultório ele é preenchido pelas indicações. Já há muitos anos isso, sabe? Então, eu quis... Hoje, né? Já tem 7, 8 anos. Que eu vivo 100% do meu consultório. Que eu faço a minha agenda. Que eu tenho hoje o meu estilo de vida, que eu posso fazer os meus 2 treinos no dia que eu gosto, que eu posso trabalhar a hora que eu quero, da onde eu estiver. E eu falei assim... Eu quero que outros profissionais passem por isso também. E que se apaixonem de verdade pela nutrição. Porque a nutrição, ela realmente é linda, né? A nutrição, ela transforma a vida. O alimento é tudo. Uhum. Foi aí que eu falei, é o momento. Você falou sobre a questão de muitos profissionais estarem ali entrando no mercado de trabalho, numa CLT. E isso se dá muito por conta do sistema educacional. Você ficou durante 7 anos trabalhando no hospital. Eu sei que você tinha a questão de querer estar no hospital, mas a partir do momento que você teve acesso ao empreendedorismo e você decidiu mergulhar, você viu o quanto a tua vida mudou, o quanto mudou o teu resultado pessoal profissional. Então, a culpa, ela não é do profissional. Porque o profissional, imagina, ele estuda, ele aprende o que fazer dentro de um consultório, mas ele não aprende porque o sistema não estimula isso. O sistema quer que o profissional ele dependa mesmo da CLT ou de plantão. E aí fica frustrado, aí fica ganhando ali um salário que não é digno, né? E aquela mentalidade, tipo assim, se eu sair do CLT e eu for viver do meu negócio, for empreender, mas eu vou ter meu salário todo mês? Não vai? Essa insegurança, né? A insegurança. Isso é muito triste, porque eu já recebi mensagem de alguns nutricionistas também me pedindo ajuda, né? Porque falaram, eu tô quase desistindo da nutrição porque eu não estou conseguindo me estabilizar financeiramente somente com os atendimentos. E isso é muito triste, porque você estuda muito,
às vezes ali 4 anos de faculdade, depois faz pós, cursos, congressos, estuda bastante, tem o conhecimento, mas às vezes não consegue colocar aquilo ali em prática, e aí a ponto de desistir da profissão. E é muito triste tu receber essa frase, eu escuto muito isso também, né? Tu a ponto de desistir da nutrição, só que a nutrição é a profissão, a nutrição é tudo, tudo, porque a gente sabe que realmente é aquilo de você pode estar tomando teu remédio para pressão arterial, tá alta. Mas se você não ajustar a tua alimentação, o médico vai cada vez aumentar a dosagem, botar mais uma medicação e não vai resolver. Então eu falo, como é que pode a gente pensar em desistir da nossa profissão se é tudo? Se é tudo. Aquela frase, né? Você é o que você come, realmente você é o que você come. Então, é triste isso, mas realmente o sistema prepara a gente para isso. E aí o cara, o nutricionista que se forma, não só o nutricionista, o profissional de saúde, ele tem o sonho de ter sucesso dentro da profissão dele. O sistema em nenhum momento fala para ele que ele tem que arriscar, né, que é o skin the game, que ele precisa fazer relacionamento, network, estar envolvido em ambiente. Aí o sistema não fala nada disso para ele, o sistema educacional, a faculdade. Aí ele sai lá da faculdade, pronto, agenda aberta. Se frustra porque... A agenda vai ficar aberta. Vai continuar aberta para sempre. Ele não ganha dinheiro, não está impactando vidas, não está fazendo a diferença na vida das pessoas, faz ali pingado um ou outro, mas a culpa não é dele, a culpa é do sistema, entendeu? E aí, se ele der a sorte de encontrar uma Jailma, se ele der a sorte de encontrar uma Beatriz, de encontrar o Rafael, de encontrar uma Runs, aí beleza, aí o jogo dele vira e se ele estiver disposto a isso, vai acontecer. Mas se não der a sorte de encontrar, quando que esse cara vai entender que ele precisa empreender? Então, inclusive, é a luta que eu tenho, de que, de fato, o sistema ele precisa, já na faculdade, falar, se você não empreender, você não vai ter resultado. Você precisa empreender. E empreender é tudo isso que a gente está falando aqui agora, entendeu? O network é muito importante, né? Quando eu entendi isso, a minha vida também deu uma boa virada, porque a gente tem que estar perto de pessoas que nos inspiram, que nos incentivam, trocar, né? Conversar, conhecimento. Hoje, quando eu vou para um evento, eu vou pensando muito no network, porque é aquele momento ali onde você vai crescer, né? Você tem que estar perto de pessoas que vão te mostrar um leque, que vão te abrir a visão para o mundo. Sim, eu costumo dizer que o networking ele nos leva a salas que o diploma não nos leva, né? Hoje em dia não basta você ser somente muito bom no que você faz, você ser inteligentíssimo, somente isso não basta. Você precisa ter essa troca com outros profissionais, pegar outras vivências, porque querendo ou não, esse networking é o que acaba nos alavancando. Hoje, por exemplo, eu estou aqui porque em algum momento eu tive um network, me conectei com uma pessoa que me conectou até a Runs e hoje eu estou aqui como host do podcast. Então, isso foi através do networking. Exato. E assim, é você se infiltrar. Porque se também você ficar achando, e aí, de novo, não é culpa da pessoa achar isso, é porque ela não sabe. Mas se ficar achando que você tem que esperar um momento de te convidarem, de te chamarem pra perto, isso não vai acontecer. Não vai. É se infiltrar, pô. Eu quero me tornar cada dia mais interessante e me infiltrar no meio das pessoas. E ponto, é isso. Né? É intencional, né? Isso, ser intencional. Exato. Onde que eu quero estar? Onde é que eu quero estar, né? Eu vou ali procurar. Exatamente. E você falou da importância do network e eu vou além. Network é marketing, inclusive. E é um dos melhores canais de aquisição para o teu negócio. É o network, é o relacionamento. Né? Muito. O marketing, o profissional que não está no marketing, né, que não investe no seu marketing, infelizmente é um profissional que vai ficar para trás. Ele vai ser devorado pelo mundo, porque o mundo é o marketing, né? E o mundo é o network. Onde você, é o que eu falo muito para as minhas alunas. Aonde a gente está, a gente vai falar da nossa bandeira, a gente vai falar do nosso mundo, a gente vai plantar uma sementinha. Então, se eu estou aqui, eu estou vendo essa água, e a gente está participando de um podcast, por que a gente não pode turbinar essa água com um C8 para melhorar a energia, concentração, produtividade? Então, é isso. Onde eu estou, eu vou falar do meu método, esse network vai me levar em outros locais. E assim a gente vai crescendo. Então, aonde vocês me verem, eu vou estar falando das estratégias. Exato. Eu estou aqui, inclusive, por causa do networking. A Beatriz está aqui por causa do networking. Você está aqui por causa do networking. Se você continuar achando que as coisas simplesmente acontecem, você vai continuar sem resultado. Porque o networking, e é isso, é você ser intencional, você tomar a decisão, você mandar uma mensagem, você procurar, pesquisar, fazer a questão de estar perto da pessoa. É isso, tem que partir da gente essa proatividade. E às vezes acontece até de eu pensar, se eu não tivesse ido no evento X do dia X, de repente eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse ido no evento Y, de repente eu não teria ganhado essa oportunidade, né?
Então... E não se conformar, né? Porque, assim, vejo muito profissional que aí chega num localzinho, tá feliz, né? Chegou no patamar, tá legalzinho, mas aí para de fazer o network. E aí é o que eu falo, hoje tem congresso. Tá, vamos ver lá o cronograma do congresso. Pô, o assunto não tá muito legal. Assim, gente, mas e o network desse congresso? Vai ter um evento, vai ter um evento de suplementos, a gente sabe que sempre tem, né? Tá, mas esse suplemento... Tá, mas e o network desse evento? Da degustação desse suplemento? O quanto conhecimento a gente não vai fazer ali? Quantas pessoas a gente não vai conhecer? E a gente consegue ter muita troca também entre os profissionais, né? Então, às vezes, eu não atendo uma especialidade, mas eu conheço uma outra nutricionista que é boa e que atende aquela especialidade. Então, eu encaminho, eu indico. A nutrição é isso, né? Exato. Nutrição Ontem é mesmo, isso. uma paciente que era minha, ela engravidou, eu não atendo gestante, ela me mandou mensagem. Estou grávida, você atende gestante? Tudo mais, eu falei, não atendo. E ela foi e falou, você tem alguma para me indicar? E eu sempre encaminho as que eu conheço. Então, assim, você ter essa troca também de você conhecer um profissional, da mesma forma que eu também recebo muitas indicações, pacientes oncológicos, que outros nutricionistas não atendem e mandam para mim. Então, é essa troca, né, de conhecimento, de informação e de pacientes também. Sim. E assim a gente consegue acrescentar mais na vida do paciente. Porque quando... Eu falo muito isso, quem atende todo mundo não atende ninguém. Sim. Né? Então, a gente tem que ter um domínio. Tá, qual é a minha especialidade? Onde que eu me destaco nisso? Porque quando a gente se limita, a gente deixa de entregar mais resultados. Não atendo oncologia, não é minha praia. Tá, vou indicar para uma colega que é o que ela domina. Que eu sei que ela vai transformar a vida daquele paciente porque é o conhecimento, né? Exato. Em resumo, né, o teu próximo nível está na pessoa que você ainda não se conectou. É isso. Em resumo, é isso. Vamos falar agora da Runs Consultórios. Beleza? Um tempinho aí pra gente falar. E aí eu quero aproveitar a tua presença. Você é uma grande parceira nossa, né? Você, inclusive, é consumidora do produto Runs Consultórios. E aí, para quem não sabe, né, a Runs Consultórios é um produto de sublocação. Então, a gente tem aqui no Shopping Downtown consultórios prontos, né? Tudo disponível ali pro profissional ele focar somente no atendimento. Eu queria que a Jailma falasse um pouco sobre a experiência que ela tem aí com a Runs Consultórios. A Runs Consultórios me apaixonei, né? Porque o lugar é muito aconchegante. Os consultórios são extremamente preparados, a gente já tem tudo ali, já tem a balança, já tem tudo que a gente precisa. O network que a Runs Consultórios traz é muito bom, os eventos, os workshops que tem, atualização profissional, né? Porque dentro a gente tem a plataforma, que tem muita atualização, e aí o network acontece. Adorei lá, tô lá, gostei muito do espaço do evento. Eu gosto muito de fazer eventos, né? Então, aquilo da gente sempre se destacar. Eu faço eventos para o meu público leigo. Então, eu sempre faço workshop, curso presencial. E lá a gente tem um espaço, né? A sala para eventos. Então, muito, muito bom. O local que eu entrei, quero ficar, porque muito acolhedor, muito aconchegante para o nosso consultório. E a Runs Consultórios, ela está na plataforma da Runs, né? Que, inclusive, esse acompanhamento vai muito além só do espaço. Então, a gente tem todo um direcionamento de carreira, a gente conecta o profissional a marcas, lifestyle, bem-estar. E aí, a Beatriz é nutricionista, né? Vocês sabem. E ela sempre explora muito, né, a importância de estar num local como esse, né? Exatamente. De você se conectar com as marcas também, porque às vezes se você está solto, sem ninguém para fazer essa conexão, sem ninguém para apresentar, é mais complicado, né? De você conseguir chegar até determinada marca. Então, eles também fazem todo esse movimento de te conectar com algumas marcas. Tem a questão da facilidade da sublocação. Então, de repente, você é um nutricionista recém-formado e aí não tem condições de investir em um aluguel e também nem é o momento, né, de investir em um aluguel para abrir o seu próprio consultório, tendo em vista que não tem ali uma estabilidade financeira ainda. A sublocação entra como a solução dos problemas, ou às vezes até um nutricionista que já está aí já há bastante tempo, né, mas que não quer essa burocracia de abrir um consultório próprio em outro local, mexer com a parte de documentação, tudo isso. Então, a sublocação também é uma facilidade muito grande. Eu comecei lá no Vilar sublocando uma sala, quando eu me formei, aí assim que eu atingi ali um patamar, um nível bacana de estabilidade financeira, eu aluguei a minha própria sala. Então, hoje eu tenho meu próprio consultório. Mas eu atendo em outros locais, fora lá do Vilar dos Teres, que eu subloco salas. Então, mesmo já tendo minha carreira, né, o meu nome na nutrição, eu uso a sublocação como uma forma de facilidade para mim. Eu tenho a minha clínica, né, que é lá em Belford Roxo, mas
é muito interessante essa parte do coworking. Porque é justamente isso, a gente não ter o trabalho que é de toda a burocracia de um consultório. Então, assim, super confortável, que a gente vai entrar lá no site, na plataforma, agenda o horário que a gente quer, entrou lá, agendou, já recebe tudo bonitinho, já consegue cadastrar o paciente, tudo. E pronto, você vai lá, já tem o cafezinho, a aguinha para o paciente, o localzinho para ele estar te esperando. E é tudo pronto, né? Porque a gestão, a parte de trás do consultório dá muito trabalho. Exato. Então, você tem um local já pronto para você receber o teu paciente, isso facilita demais. Tenho minha clínica, mas faço o meu cowork aqui, estou em Botafogo e estou em todos os cantos, porque isso dá liberdade para gente. Sim. Exatamente, você não fica preso em um lugar só, né? Você consegue atender em vários lugares. E quando a gente começou em 2020... a dor do profissional de saúde era justamente essa, não ter um consultório. Porque para se ter um consultório na época, até hoje é caro, mas hoje, pelo fato de existirem várias empresas de sublocação, não é mais uma dor, deixou de ser uma dor. E hoje, qual é a dor do profissional de saúde? É esse desenvolvimento de carreira, é não ter o paciente, é ter dificuldade na captação. Então, além de entregar um consultório, como vocês já falaram, né, que é uma estrutura fantástica, a gente também traz esse direcionamento de carreira profissional para que ele possa fazer uso do consultório, desenvolver, ter acesso a relacionamento, network, marcas, tudo que um profissional de saúde precisa, de fato, para crescer como empreendedor dentro da área da saúde. Então, já é meio caminho andado, né? Exatamente, já facilita muito o processo. Imagina você lá em 2013, começando com uma plataforma onde já te dá tudo mastigado, basicamente, né? Então, O caminho, né? Exatamente. Então, se você é profissional de saúde, tem interesse em entender melhor sobre como funciona a plataforma, tudo que a gente tem na plataforma, o QR Code está aqui na tela, é só escanear aí e entrar em contato com o nosso especialista, tá bom? E, Jailma, você fala muito sobre rastreamento estratégico, né, dos personagens metabólicos, e isso é muito importante de se fazer, levar em consideração essa individualidade, de repente, uma pessoa ali que tem mais vontade de comer um doce depois do almoço e outra não, uma pessoa que acorda feliz, querendo viver o dia, enquanto outra não quer nem dar bom dia. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que você faz esse processo de rastreamento. Você também trabalha com a rotina estratégica, né, que você falou aí um pouquinho do seu método. Então, explica um pouquinho mais para a gente como é que funciona esse processo de rastreamento e a criação dessa rotina estratégica com seus pacientes. Então, a rotina estratégica, ela chegou pela minha inconformidade com o não resultado do meu paciente. Tipo, de eu ver o sofrimento ali, né? Nutri, eu recebia muito aquela mensagem, Nutri, comi um pedacinho de bolo, comi um brigadeiro e engordei 1 quilo. E a pessoa se frustra e sofre com aquilo. Então, eu não me conformava com isso. Foi quando eu fui estudar 100% o ciclo circadiano. O ciclo circadiano que comanda a nossa parte hormonal. E eu passei a entender que a cada período do dia a gente tem algumas trocas hormonais. E é essa troca que faz uma descompensação. Para a pessoa, em algum momento do dia, ela ter mais fome, mais vontade por doce, se sentir mais alegre, mais chateada, que são os personagens metabólicos, né? E o ciclo circadiano vai comandar os nossos hormônios. Mas aí a gente vai para o próximo passo. Por que fulano come e não engorda? E eu vivo na dieta, faço atividade física, faço tudo, vivo na restrição, né? E quando como um pedaço de bolo, engordo 1 quilo, 2 quilos. Poxa, Nutri, será que eu não posso ter um final de semana em paz? Eu não posso curtir um churrasco? Eu não posso nunca nada? Porque eu vou engordar? Foi aí que eu fui estudar os biotipos. E o biotipo, ele responde tudo. A gente tem 3 tipos de biotipo: mesomorfo, endomorfo e ectomorfo. E é justamente o biotipo que vai comandar qual é a estratégia que você vai aplicar. Então, a gente tem lá o moringa, maravilhoso, um superalimento incrível que diminui o colesterol, triglicerídeos, vontade por doce, enfim, ajusta o nosso metabolismo. Mas o moringa não vai ser para todo mundo. Para o biotipo endomorfo, ele vai funcionar muito mais do que para o biotipo ectomorfo. E é o que as pessoas ficam quebrando a cabeça, porque quer fazer aquela dieta padrão. E a dieta padrão não vai funcionar, não vai, porque vai ser uma dieta. Enquanto a pessoa ficar pensando na dieta, ela não vai ter resultado. Vai ver naquilo, né? No efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, quando eu entendi detalhadamente o ciclo circadiano, peguei ele, distribuí pelo biotipo, eu consegui mudar a vida das pessoas. Hoje, meu foco é rotina estratégica. E aí, primeiro, o paciente chegou para mim, seja no consultório, seja no método digital. Vamos lá identificar qual é o seu biotipo. E aí, se eu tenho o paciente do biotipo endomorfo, que é o que mais predomina, né? Aquela pessoa que tem dificuldade de emagrecer,
tem facilidade para ganhar muito, muito peso, gordura localizada, é uma pessoa que tem mais vontade por doce. Aí a gente pegou e identificou o biotipo. Vamos lá estudar o ciclo circadiano dela. Aplica a estratégia por cada troca. A rotina estratégica ela é dividida em 2 fases. Da hora que você acorda, em 6 fases, perdão. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você vai receber estratégia no horário específico. Para quê? Para a gente silenciar as nossas alterações metabólicas. A nutrição eficiente ela vai trabalhar muito com a genética, né? Com a genética e com a epigenética. A epigenética ela vai além da nossa genética. Então, é muito comum você ver um profissional da saúde, um nutricionista, enfim, falando. Cuidar do coração, fígado, intestino, pâncreas. Tá, a gente precisa cuidar. Mas e do DNA e do RNA? Que é justamente a molécula mensageira. É quem leva a informação. Aí você pega um paciente que está tomando lá o NAC, maravilhoso. Um anti-inflamatório incrível. O NAC voltado para a parte das estratégias, né? Poxa, Nuto, vamos falar da creatina, mais prático. Está tomando a creatina. Nuto, estou tomando, mas não estou vendo nada de diferença. Não estou tendo força, continuo cansada, continuo isso. Tá. Mas a creatina, você está aplicando no horário certo? A dosagem certa? Porque as pessoas vão muito pelo padrão, né? Ah, é 3 gramas, 5 gramas de creatina. Será? Será que a pessoa não precisa de 2? E primeiro, além de eu saber a quantidade que ela precisa pelo ciclo circadiano dela e biotipo dela, será que a informação da creatina está chegando? Porque se o DNA e o RNA eles não estiverem programados para levar a informação, a pessoa pode tomar o melhor suplemento, que ela não vai ter resultado. E aí a pessoa gasta rios de dinheiro com todos os suplementos possíveis e não tem o resultado que ela quer, porque a informação não está chegando. Aquela pessoa que come e nunca está saciada. A informação não está chegando correta. Então, a rotina estratégica ela é distribuída ao longo do dia por troca hormonal baseado no biotipo da pessoa e com foco em fazer uma reprogramação no DNA e no RNA. O que é a reprogramação? É a gente colocar o nosso metabolismo para ele funcionar da forma como ele precisa funcionar. Quando a gente vem com aquela lá, tem que comer carboidrato para dar energia. Primeira coisa que eu falo é, quando a gente nasce, o primeiro alimento que a gente tem que receber é o leite materno, que é o colostro. Eu sou mãe e eu posso falar das 2 formas, porque quando eu fui mãe, quando o meu filho nasceu, eu já era nutricionista, já trabalhava com as estratégias, mas eu tive a insegurança, que foi, esse leitinho aqui vai realmente alimentar meu filho? Não vai, é muito, muito ralinho, né? E por que o colostro é tão ralinho? Porque ele é 100% gordura. Aí eu falo, se o primeiro alimento que a gente tem que receber quando a gente nasce é 100% gordura, por que o que dá energia é o açúcar? Aí a pessoa se entope de açúcar para ir treinar. Aí tem aquele pico, né? Dilata a midríase e vai lá, tô treinando. Mas termina o treino, a pessoa tá caída no chão sem energia para mais nada. Tanto tem gente que fala que treina, depois que termina de treinar, quer dormir. Tá inflamado, entende? Então, a rotina estratégica ela é baseada nisso. Meu foco é desinflamar a microbiota intestinal, mas para mim desinflamar, primeiro eu tenho que identificar o biotipo da pessoa para mim saber o que funciona para ela. Jejum intermitente, muito bom, amo jejum, mas não é para todo mundo. Uma pessoa do biotipo ectomorfo não vai fazer jejum porque vai dar errado. Vai fazer efeito rebótico. A não ser que a gente adapte o metabolismo para, em algum momento, fazer um protocolo levinho do jejum. Mas não dá para fazer um jejum avançado. Então, vai ser em cima do biotipo, identificar o ciclo circadiano. Então, quais são os horários do dia que você tem uma troca hormonal baseada na dopamina, cortisol, serotonina, para a gente fazer com que o corpo fique eficiente. E aí a gente consegue entregar um resultado além de um papel. Alimentação saudável é alimentação saudável. Então, você comer uma banana, ok, maravilhosa, boa, ok. Mas é um alimento. Agora, você associa a banana com o psyllium. O psyllium vai aumentar a saciedade, vai evitar que você faça pico glicêmico. Uma pessoa do biotipo mesomorfo, ela tem tendência a ter uma vontade por doce depois do almoço. O que a gente faz? Uma estratégia antes, para controlar o pico glicêmico, porque essa vontade por doce é uma alteração na glicose dela, na insulina dela. Então, quando a gente silencia essa alteração, por conta da alteração metabólica dela, ela não vai ter esse desejo. Pronto, ela tem o metabolismo dela blindado, certo, adaptado, desinflamado, para passar um dia tranquilo. E aí a gente para de ter aquele paciente que está sofrendo com eu não consigo, com eu preciso de um doce. Tem gente que se treme precisando de um doce. Tem que ter um doce, né? E a gente sabe que isso vai afetar. Então, hoje, a rotina estratégica é baseada em tudo. Dia do churrasco. Vai ter churrasco esse final de semana? Tá aqui rotina estratégica. Vai ter a tua estratégia em jejum, vai ter estratégia antes do churrasco, vai ter estratégia depois do churrasco. Qual é o foco? Aumentar a saciedade. Eu vou comer pouco para me comer sempre, eu vou comer de tudo um pouco. Então, eu posso comer um churrasco, mas não preciso me entupir de churrasco. Eu posso comer aquela quantidade que o meu corpo precisa e acabou. Aí, a estratégia antes vai blindar o teu metabolismo para tu não fazer pico glicêmico. E a estratégia depois, ele vai fazer o efeito diurético.
Por que a gente aumenta o peso após final de semana? Porque, na verdade, a gente tem um acúmulo de açúcar e de gordura. E a célula incha. Então, a estratégia não vai deixar isso acontecer. Mantém os nossos 3 sistemas ativos. O sistema linfático, para estar drenando, mandando as toxinas para o fígado absorver, o fígado passa o filtro, manda para o intestino eliminar. Se esses 3 estão funcionando, pronto. Você tem uma pessoa que tem um estilo de vida saudável. E aí ela não fica refém de uma dieta. Então, a rotina estratégica é baseada nisso. Biotipo da pessoa, que vai ser a personalização da alimentação dela, e o ciclo circadiano, que é a necessidade hormonal que ela precisa. Sim, e isso é um ponto importante a se falar para as pessoas entenderem que nutrição não é uma fórmula pronta. Nutrição é individualidade. É primeiro você entender quem é aquela pessoa, o biotipo daquela pessoa, levar em consideração também ali a rotina daquela pessoa, os horários, né? Porque às vezes tem essa questão do ciclo circadiano, mas é uma pessoa que às vezes trabalha à noite. Isso. E isso já altera tudo ali. Então, às vezes, o que funciona para o seu amigo não vai funcionar para você. Às vezes, a dieta que você vê na internet, a estratégia que você vê lá no Instagram, da blogueira, nas redes sociais, às vezes não vai ser a melhor opção para você. Então, precisa realmente ter esse direcionamento para fazer algo individualizado, levando em consideração todas as suas particularidades, para de fato ter resultado. Porque o que a gente vê muito acontecendo são as pessoas batendo ali na tecla de já tentei de tudo, já fiz todas as dietas, já usei todas as estratégias, não perco peso, não consigo ter resultado. Mas não foi ali de fato na estratégia que vai trazer resultado para ela. Não entendeu essa particularidade, biotipo, né? E essa questão do ciclo circadiano que você está falando, tem ali, né, os momentos, como você falou, ao longo do dia, das nossas alterações de estímulo ao metabolismo, né, apetite, saciedade. Então, a gente precisa levar realmente isso em consideração. Mas, às vezes, a gente não consegue seguir ali o natural do ciclo circadiano, como, por exemplo, nesses casos que as pessoas que trabalham a noturno, né, ali na parte da noite. A rotina estratégica, o diferencial dela é justamente isso, porque quando a gente entende a rotina do paciente, então trabalha à noite, eu atendo muito médico, dá plantão. Vai dar plantão, a gente tem que preparar a estratégia para manter ele ativo e não deixar ele inflamar. As pessoas que trabalham à noite costumam acumular muita gordura na região abdominal, né? Por conta do cortisol. Ele é um paciente que ele está com o metabolismo muito estressado, porque ele automaticamente está mudando o ciclo circadiano dele. Então, o que a gente faz com a estratégia? Blindagem. Blindagem para não deixar fazer esse pico, não deixar o metabolismo inflamar e manter o corpo em constante estado de eficiência metabólica, que é quebra e queima, quebra e queima. A partir do momento que o nosso corpo ele entende que ele pode usar a gordura como fonte de energia, ele produz os corpos cetônicos. Então, meu paciente ele vai ficar à noite trabalhando, mas o que ele vai fazer? Estratégia. Então, eu coloco uma estratégia meia-noite, 3 da manhã, 4 da manhã, depende da hora que ele vai ficar acordado. Procura saber qual a hora que você acorda, qual a hora do descanso. E aí eu coloco a estratégia. Pronto, ele não precisa ficar beliscando à noite. Sim. Sabe? Então, a gente vai minimizando os efeitos, porque aquilo é o trabalho, não tem jeito. Então, a gente vai evitar que o ciclo circadiano descompense, fazendo a harmonização com a estratégia no período da troca hormonal. E essa estratégia também é muito importante, porque assim, eu sou da área também de oncologia. E hoje em dia já tem vários estudos que correlacionam o ciclo circadiano com o aparecimento e desenvolvimento de câncer. Né? Então, às vezes a galera fala, mas eu trabalho à noite, o que eu vou fazer? Eu vou ter câncer? Calma, a gente utilizando a estratégia tem que silenciar, né? Exatamente, aí a gente consegue minimizar aí esses riscos, né? Mas também é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, o aparecimento de inúmeras doenças, inúmeras patologias, quando a gente tem essa mudança do ciclo circadiano. A nutrição eficiente ela é baseada na autoimune, né? Autoimune é tudo aquilo que o nosso próprio corpo produz. E quando a gente vai fazendo uma bagunça no nosso ciclo circadiano, é normal a gente aumentar os polimorfismos. Polimorfismos são alterações genéticas que nós temos. Então, eu tenho uma célula cancerígena? Se eu tenho, o que eu tenho que fazer para silenciar ela? Porque o foco da estratégia é não deixar esse polimorfismo aparecer. Se ele não aparece, se eu tenho um gene que vai controlando ele, eu prolongo ou evito que ela desenvolva, que é para a pessoa não ter aquela doença. Então, a mulher que tem SOP, a gente sabe que a SOP não tratada, ela pode avançar para uma endometriose. Como é que eu vou solucionar? Como é que eu vou silenciar esse polimorfismo, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho 2 autoimunes, eu tenho psoríase e eu tenho SOP, com o pontinho chegando na endometriose. Eu silenciei. Eu demorei muito para engravidar, não consegui engravidar porque eu tinha SOP.
e a gente sabe que a mulher com SOP tem resistência insulínica, enfim, tem a dificuldade na ovulação. Foi quando eu descobri que eu tive diagnóstico que eu fiz as estratégias para modular a minha microbiota intestinal, a minha mitocôndria, e fiz abaixo da resistência insulínica. Aí a gente consegue reprogramar o metabolismo. Então, o foco é o quê? Silenciar a alteração genética, para blindar esse metabolismo e a gente ter um resultado. Exato. E só para a gente poder... A gente está finalizando, infelizmente, mas como que você faz para vender esse método? Basicamente, como que você traz essa consciência para a tua audiência, para eles entenderem a importância de tudo que você falou aqui agora? Eu mostro, na verdade, a solução em cima da dor dessa pessoa. Então, hoje, qual é a grande dor da população? O viver de dieta, ou não poder ter a sua vida social, ou não poder ter uma liberdade de comer alguma coisa, ou se frustrar. Começa uma dieta e para, começa uma dieta e para. E a pessoa realmente fica frustrada. Meu público é o público feminino, realmente fica frustrada. Ninguém fica acima do peso porque quer, né? A gente, de você não poder escolher sua roupa tem que te escolher. Você não tem a oportunidade de você, eu queria usar essa roupa. Não vai ficar legal em mim, porque eu tô com essa gordurinha aqui. Então, hoje eu explico quais são as fases da nutrição eficiente. E a nutrição eficiente é um estilo de vida. A proposta do meu método é te ensinar como você vai identificar o seu biotipo, entender como é que funciona a sua troca hormonal e você aplicar a estratégia correta ali. Aí eu te dou o conhecimento e eu te dou a liberdade de vida. Porque você vai ter uma vida normal e você vai conquistar o teu corpo dos sonhos, a partir da desinflamação. Então, o meu método é dividido em 4 fases. Desinflama, e a desinflamação ela tem que ser diária, porque todos os dias a gente inflama, o ambiente inflama, né? Depois, muda o teu combustível energético para você não ser uma pessoa que é dependente do açúcar, porque, na verdade, o nosso principal veículo energético é a gordura, só que o nosso corpo está acostumado, ele foi programado para começar a receber o açúcar como fonte de energia pela alimentação que é o do momento, né? Sim. Então, a segunda fase é a gente fazer esse controle hormonal. Depois, ensinar para o cérebro como é que ele ativa o estado de quebra e queima de gordura, e aí a pessoa passa a aumentar muito o seu nível de saciedade. Costumo falar que aqui é o resultado definitivo. Porque uma vez que o corpo ele entende como é que ele gera energia da nossa gordura, primeiro, enquanto eu tenho gordurinha em excesso, ele vai gerar quebra e queima. Depois que acabar, ele não deixa você mais estocar, porque você está em eficiência metabólica, seu nível de saciedade fica muito bom. E, por último, eu ensino a importância da modulação intestinal. Modulação intestinal é necessária para qualquer pessoa, seja emagrecimento, hipertrofia, qualquer coisa. Porque o intestino e o fígado é que filtra tudo. Então, se a gente não faz uma faxina nele a cada 6 meses, a gente vai ficar acumulando gordura na região abdominal, o exame de sangue vai ficar alterando. Então, hoje, eu levo o meu método assim. Aqui eu te entrego a tua liberdade de vida. Aqui eu te entrego saúde. Esses são os pilares da nutrição eficiente. Maravilha. Jailma, quero te agradecer imensamente, tá, por ter aceitado, pela presença. Foi um episódio incrível, né? Superou minha expectativa de fato. Na verdade, eu já entendia o padrão de comportamento que você tem, porque é coerente com os resultados, então eu já tinha uma ideia, basicamente. E aí, tenho certeza que a gente vai conseguir agregar e ajudar muitas pessoas que vão assistir esse episódio. E eu queria que você deixasse a sua consideração final pro pessoal que assistiu até aqui. Bom, muito feliz com esse convite. Espero ter conseguido plantar uma sementinha, falar um pouquinho sobre essa minha grande paixão, que é a nutrição eficiente, que na verdade é isso, entregar saúde, espalhar saúde pelo mundo e que o nosso corpo dos sonhos ele vem através de um estilo de vida que a gente consiga sustentar. Prazer lindo, incrível estar aqui com vocês, fazer parte, né, do time Runs, muito bom. E que a gente consiga estar cada vez fazendo mais network, né, impactando mais a vida das pessoas com a nossa missão de vida. E quem quiser conhecer o teu trabalho, qual é o Instagram? Nutrijailma. Nutrijailma, beleza. Você quer trazer uma consideração final? Queria agradecer novamente aqui a Jailma, né, pela presença. A gente recebe muitos profissionais da área da saúde aqui excelentes, mas quando a gente recebe nutricionista, eu fico até um pouco mais feliz, porque querendo ou não é a minha área e eu tenho muita troca, né? Então, hoje peguei vários insights, aprendi muita coisa aqui com você, com certeza. Então, muito obrigada aí pela presença. O que eu pude pegar aqui é que eu tô no caminho certo. Que bom. Tem que continuar fazendo o que eu tô fazendo, que eu tô no caminho certo. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando o 8º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou de fato, curta. Se você não gostou, coloca no não gostei. Isso é importante, tá? É importante para você que tá tomando uma decisão. E compartilha aí com teus amigos, compartilha com teus familiares, compartilha com os profissionais de saúde que você conhece, com quem é empreendedor. E até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.